jogador do América do México, tá? O Brian Rodrigues, esse aí da tela. Ó. Ponta, né? Ele normalmente joga ali pela ponta esquerda. Jogador de 26 anos. A informação, ela foi publicada inicialmente aí pelo Thiago Fernandes, tá? Lá do Goal, da Band. E a situação é o seguinte: o Cruzeiro já negocia com o Brian Rodrigues. As conversas têm o aval do Leonardo Jardim, que a gente sabe que ele tem que dar o aval ali para tudo que acontece no Cruzeiro, para todas as negociações, e ele já teria aprovado o nome. E ele tem só mais 1 ano de contrato lá no México. O contrato dele acaba no meio do ano que vem, e isso é muito importante, porque quanto mais o jogador está perto do final do contrato, mais o passe dele fica desvalorizado. Então, se o Brian Rodrigues tivesse, sei lá, mais 4 anos de contrato, o valor dele é 1. Se ele tem 1 ano de contrato, o valor é bem menor, então o Cruzeiro pode se aproveitar disso, né? Ele que, vez ou outra, é especulado aqui no Brasil, né? Um jogador que sempre chama atenção. E até agora, né, os valores são mantidos em sigilo, não vazou ainda quanto o Cruzeiro ofereceu no jogador, mas é importante ressaltar que o Cruzeiro já monitora ele há um tempo, o departamento de scout do Cruzeiro fez o trabalho em relação a esse jogador, e quando o América do México contratou ele, né, o time atual dele, eles pagaram 6 milhões de euros na época, foi em 2022, na época isso dava cerca de 40 milhões de reais. Então, assim, pensando que ele já está lá há um tempo, né, e que o contrato dele está acabando, a gente deve imaginar que deve ficar por aí essas cifras, porque o América do México não tem muito poder de barganha, né? Se ele fica até o final do ano... O contrato dele é igual ao do Matheus Pereira. Se ele fica até o final do ano agora e não renova, aí ele já pode sair de graça e se apresentar um novo clube no meio do ano. Então, talvez, se o América do México quiser fazer um dinheirinho com esse jogador, é o momento, pode aproveitar isso. E eu fiquei muito feliz e muito satisfeito com o nome, viu, Washington? Agora eu vou tirar aqui o nosso Brian da tela para colocar umas estatísticas dele lá no Gol, que aí também você já fica mais municiado para comentar sobre ele, tá, Washington? Aí, ó, já tá aí na tela, ó. Brian Rodrigues, uruguaio, 25 anos de idade, meia, e ele é um cara aí, ó, que joga como meia, ponta esquerda, atacante, ponta direita, ou seja, joga pelos dois lados, mas é destro. Então, assim, a posição principal, né, que ele prefere jogar é pela esquerda ali, seria onde o Wanderson joga. É um jogador que tem velocidade, tem habilidade, mas também faz gols, tá? Então, eu acho até que ele promete mais do que o Wanderson. E olha só que números bacanas na temporada, Washington. Até agora, a temporada do México começando agora, mas ele teve 3 jogos na nova temporada. Tem 2 gols e 2 assistências. Aqui, contra o Juarez, fora de casa, ele deu assistência. Aí, contra o Tijuana em casa, ele fez 2 gols. E na última partida, dia 20 agora, contra o Toluca em casa, ele deu 1 assistência, apesar do América ter perdido o jogo. Então, assim, tem números bons. E aqui a gente consegue ver alguns números dele que são de outras temporadas. Na última, né, 2024-2025, ele teve 39 jogos, marcou 13 gols e deu 10 assistências, ou seja, 23 participações em gols em 39 jogos, números excelentes, muito bons mesmo. Na outra temporada anterior, foram 42 jogos com 7 gols e 4 assistências, e na outra, né, quando ele chegou no clube, 23 jogos, 4 gols e 2 assistências. As outras temporadas dele, ele jogou nos Estados Unidos, né, no Los Angeles, chegou a jogar no Almeria também, e foi formado aqui pelo Peñarol do Uruguai. Não tem números tão relevantes, realmente ele começou a se destacar mais no América do México, e também é um jogador jovem, né, agora que ele está conseguindo emplacar, e é também importante ressaltar que ele é da seleção uruguaia, inclusive jogou a Copa América 2024, é convocado, então é um jogador realmente interessante, importante. Aqui tem algumas fotos dele em outros clubes, né, como, cadê? Aí, ó, no Los Angeles, mas agora, desde 2022, no América do México. E aí, dito tudo isso, Washington Luiz, te agrada o nome de Brian Rodrigues? Como você disse, Mike, já um jogador que é especulado no futebol brasileiro já tem um tempinho, né? E ele tem boas características, bons números que você trouxe aí. Eu confesso que eu não estava acompanhando, né? Mas pelos números que você trouxe, ele tendo essas participações em gols, né, nos jogos, isso credencia bem, é um jogador de bom porte físico para esse lugar do campo que atua. Eu posso te dizer que é um bom nome, tá? Assim, vejo com bons olhos, e se o Jardim deu o aval, é porque ele observou, né? O scout também, antes de sugerir, viu que ele pode agregar. Então a gente espera velocidade,
força física, intensidade, né? Pode ser um jogador que venha contribuir aí. E é isso, é sobre isso que a gente fala, sobre renovar fôlego, sobre trazer jogadores que vão, de fato, municiar, sendo opção que não tire qualidade do time, sendo opção que chegue e segure ali o mesmo nível técnico do que o time apresenta, do que o Wanderson está aqui. E é um jogador que entrega mais gols que o Wanderson, por exemplo. E a gente falava isso um tempo, do como é importante que os pontas entreguem alguns gols, né? O Christian já conseguiu fazer o dele, falta só o Wanderson, vai fazer agora amanhã, se Deus quiser. Mas a gente espera que ele tenha, se caso, né, concretize o negócio, a gente sabe que ainda é uma negociação, se de fato ocorrer tudo bem, eu acho que é um bom nome, um nome que pode somar, que pode ajudar o Cruzeiro, pode ajudar o Dardim nessa briga e nesse reforço para que o time mantenha a qualidade, que é o que a gente espera para ter justamente fôlego para continuar fazendo a excelente campanha que está fazendo. E só para confirmar aqui, Washington, no caso do Atlético aí, os jogadores que tiveram essas notificações foram o lateral esquerdo Guilherme Arana e os meias Igor Gomes e Gustavo Scarpa, além do Rony, né, que pediu rescisão, que foram jogadores até agora confirmados que fizeram as notificações para o Atlético aí, né? E lembrando que são situações diferentes. O Rony já pediu rescisão, esses apenas notificaram e falaram assim, ó, se não pagar, nós estamos saindo fora também, hein? Vai sobrar ninguém, tá? Mas aí, ó, voltando a falar um pouquinho do Brian Rodrigues, eu tô vendo que a galera aqui tá falando que gostaram do nome. O Eduardo tá falando, acho que ainda não é nem negociação. Pela notícia do Thiago Fernandes, o Cruzeiro já negocia, tá? Então a gente tem que esperar sair mais coisas também, mas há possibilidade. E ele também comenta aqui, ó, que ano passado o América do México pediu 8 milhões de euros para o Santos, né? E ele fez uma baita temporada, então com certeza ele se valorizou aí, só que ele se valorizou aí, mas ele se desvalorizou no sentido de o contrato dele tá chegando perto do fim. Então eu acredito que agora é achômetro, né? Chutômetro, mas eu acho que o Cruzeiro deve fazer uma proposta, deve ficar por valores disso aí para baixo, tá? Talvez ali uns 6 milhões de euros, porque realmente o contrato dele vai chegando até o fim, então vai diminuindo consideravelmente o preço do cara. Então, e até esses 8 milhões de euros aí, eu acharia super válido pagar, tá? Porque é um jogador de muita qualidade, um jogador que agregaria, ainda é jovem, pode até ser revendido no futuro, né? Se ele tem uma temporada muito boa, 2 temporadas, tem mercado, então eu acho que o Cruzeiro poderia soltar um pouquinho mais o bolso nessa aí, pagar mais caro, mas eu acho que até o Cruzeiro consegue um negócio mais barato que isso, consegue valores mais menores, né, que 8 milhões de euros. Uns 7 milhões, 7 milhões, e detalhe, é o que você falou, ele é um jogador que está chegando agora no auge físico, no auge sabe, ele é jovem ainda, então 25 anos, 26 anos, é um atleta está chegando ali naquele auge, né, cara? Então, assim, pode ser importante, para ele importante também. Tenho certeza que se de fato se desenrolar, ele vai estar feliz de vir para o líder, para o cabuloso, para a La Bestia Negra. Ele já está sabendo a essa altura que o La Bestia Negra e tem um interesse, no mínimo um interesse no seu futebol, e aí isso também pesa, né? Então, tomara que é uma negociação que eu gostaria que desse sequência. Pode ser um bom nome. E o pessoal tá falando aqui que o Rony tirou a queixa agora, que fez um acordo com o Atlético. Galera, que clima que deve estar lá, hein? Eu não sei nem o que é pior, o cara pedir rescisão e saiu, ele pediu rescisão e ficar, né? Qual situação fica pior pro time, né? Mas realmente constrangedora aí a situação do nosso rival, viu? O José Depô falando aqui, ó, lembrando que time mexicano tem grana, não libera jogador por qualquer merreca, não. Isso é verdade, né? Inclusive, realmente difícil negociar com os times de lá, mas aí o Cruzeiro também tem esse trunfo que a gente citou, que é o contrato dele, né? Ou você libera ou fica sem jogador. Eu saio de graça aí depois do final do contrato. Então, eu acredito que eu acho que esse é o grande trunfo do Cruzeiro nessa negociação com o Brian Rodrigues, Washington. Até porque se ele é procurado, né, vê a situação do campeonato, o time, o encaixe, a proposta do Jardim, ele se enxerga inserido no grupo, fala, cara, eu acho que eu posso romper e posso agregar nisso aí. Ele vai querer vir, cara. E ele querendo vir com um contrato, tempo de contrato curto, e o time mexicano não querendo liberar, né? Não, ele vai ficar ali, mas depois sai até de graça, cara. Assim, não é tão interessante e o time mexicano acaba não resgatando nada, né, em relação ao que investir. E o Diego falou uma coisa interessante aqui, ó. Se existe um momento para o Cruzeiro gastar,
de forma inteligente é agora. Líder do campeonato e vivo na disputa da Copa do Brasil. Hora de gastar e ganhar tudo, eu concordo plenamente, tá? Você consegue ali ver realmente qual é a carência, onde que o time vai ficar mais forte se você reforçar. E aí, até um complemento para a pergunta dele, é a do Wilton Lizardo, que ele fala, se você fosse trazer só um reforço, qual posição é carência no time? Eu faria justamente para essa ponta esquerda. Não acho que nem seja uma carência no sentido de não temos ninguém ali. Eu acho que o Cruzeiro está bem servido em todas as posições no seu time titular. Só que eu acho que o upgrade desse time mesmo, que pode deixar ele ainda melhor, é ter um ponta que entrega mais gols e mais assistências que o Wanderson. Gosto do Wanderson, acho que ele ajuda muito, eu acho que ele é fundamental nesse bom momento do Cruzeiro, só que se você consegue um cara que entrega tanta intensidade quanto ele, mas também que entrega gol, também que entrega assistência, e os números da carreira do Brian Rodrigues mostram isso, então eu acho que seria a posição ideal. Por isso que eu fico tão feliz e tão animado com esse possível reforço aí do Cruzeiro, Washington. Mas eu ainda sigo com aqueles meus 3 nomes, tá? A gente ainda precisa, acho, ponta, a gente precisa de um meia, a gente precisa de um zagueiro. Pelo menos eu acredito que ainda são nomes, são posições que a gente pode reforçar um pouquinho. Claro que assim, eu acho que a questão de volante, e com principalmente as boas atuações do Eduardo e o Mateuzinho voltando, tá ok, sabe? Assim, e aí você tem, o Mateuzinho pode fazer essa função? Pode, tem qualidade para isso, mas eu ainda buscaria um nome. Mas, assim, no mínimo, estourando, imagina, o orçamento tá apertado, não tem jeito, um ponto e um zagueiro. Eu também acho que poderia ser. Zagueiro, eu acho que assim, o Vidal tá jogando tão bem. Mas eu sei que o elenco é curto, eu sei que precisa de um. Mas eu acho que o zagueiro que chegar aí, assim, a gente até fica com uma sensação de maior tranquilidade, né? Mas eu acho importante chegar também para ter uma reserva para ele. Mas eu também acho que seriam isso. Seria mais um zagueiro, um ponta e pela esquerda e talvez um ponta pela direita, né? Um jogador dessa função aí. Eu acho que seria o ideal, mas como ele pediu ali só um, eu acho que dentre esses a mais urgente mesmo é essa ponta esquerda, porque eu acho que o Cruzeiro consegue se potencializar ainda mais. Se já é um time mais forte hoje, se você traz uma contratação certeira para essa posição, acho que a gente fica bem mais forte e com mais soluções ali dentro do elenco. Por exemplo, nós temos o Fabrício Bruno, que tá jogando todas, hein? Tá jogando, em algum momento vai ser poupado, vai ser. Tá jogando todas. Aí você tem o Vidal que tá jogando bem, aí você tem o Jonathan Jesus que entra e dá conta ali do resultado, né? Que entra e consegue desempenhar na função dele. Mas e o outro? Assim, e se acontece qualquer coisa? É aquilo que o Daniel até chamava atenção. O Lucas Silva machucou. O terror já se instaurando, assim, cara, e agora? Sabe? O que vai ser de nós caso ele tenha alguma coisa? Sabe? Assim, isso é muito complicado. De novo, eu acho que, gente, vamos lá, Pedrinho, esse dinheiro não é um tanto problema assim, não é rasgar dinheiro, mas pelo menos umas 2 contratações o Cruzeiro precisa fazer. O pessoal tá perguntando sobre o João Marcelo, ele só deve voltar a treinar lá pro final de novembro, né? Voltar ao normal. Então, assim, não dá para contar com ele para essa temporada. É muito difícil que ele volte no mesmo ritmo. Exatamente. Bom zagueiro, mas é ano que vem. Não dá para contar com ele esse ano. Para esse ano fica muito difícil. A lesão dele foi realmente muito grave. Perguntaram aqui também se que precisa de um reserva Matheus Pereira. Aí o Eduardo até falou, né? O reserva do Matheus Pereira é o Gabigol. Realmente hoje os dois lutam por essa posição ali, tanto que quando um não joga, o outro joga, né? É difícil a gente ver os dois jogando juntos, só em alguns momentos muito específicos, quando o Gabi substitui o Caio Jorge cansado ali, final de jogo, mas hoje é isso, por isso que eu não acho que o Cruzeiro vá procurar especificamente um reserva para Matheus Pereira, porque enxergam que ele e o Gabigol fazem essa função hoje. Mas já foi falado, né, que o Cruzeiro queria 2 jogadores do lado do campo, um pela direita e um pela esquerda, e um zagueiro canhoto. São essas as carências, eu acho que é isso mesmo que mais precisa, tá? JD Paul dizendo que o Cruzeiro tá demorando muito, concordando com o Washington, e falando que já devia ter anunciado alguém faz tempo. O pessoal falando que o Gamarra é fraco demais e não serve para nem para reserva, e eu concordo também, né? O Gamarra, quando entrou, foi um terror. O Bruno falando que tem um pé atrás com o Gabi, acha lento. Então, galera aí opinando sobre essa questão dos reforços. Agora vamos ver, né? Vamos ver como é que essas notícias
continuam, se realmente o Brian Rodrigues chega. Se chegar, sim, eu acho que vai ser um baita reforço, é um nome que me agrada demais. Então vamos torcer para que essa negociação ela siga, vá para frente, e aí, se o Cruzeiro conseguir contratar, a gente vai estar bem, tá? Acho que é um jogador ali que pode ser fundamental para esse Cruzeiro aí no restante da temporada. A gente vai acompanhando aqui de perto na Cruzeiro Esportes, e qualquer novidade, qualquer atualização a gente traz para vocês amanhã já durante a nossa transmissão do jogo, também nas outras lives da semana. Então fiquem ligadinhos na Cruzeiro Esportes.